Respire fundo agora. Feche os olhos por 3 segundos e pense. Quantas vezes você já se viu reagindo de forma impulsiva, dizendo ou fazendo algo que depois se arrependeu profundamente? Por que parece tão difícil manter a calma quando mais precisamos dela? Por que nossa mente grita justamente quando queremos silêncio? Por que, sob pressão, o nosso pior lado costuma surgir primeiro? Aquele que nem sempre reconhecemos como nosso. Agora me diga, com toda sinceridade, se hoje, neste exato momento, você estivesse em uma situação crítica, um conflito, uma crítica pesada, uma injustiça, você conseguiria manter o controle mental? Ou sentiria que tudo desmorona dentro de você, mesmo que por fora esteja sorrindo? A verdade é que a maioria de nós foi ensinada a reagir, não a refletir. Fomos treinados para sobreviver, não para nos entender. E Carl Jung já dizia, até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida, e você vai chamá-lo de destino. Mas e se eu te dissesse que é possível desenvolver um estado de calma, mesmo no meio do caos? Que existe uma forma de acessar o centro silencioso da sua mente, mesmo quando tudo parece te arrastar para fora dele? E que essa capacidade não tem nada a ver com não sentir, mas sim com sentir com consciência? Hoje vamos conversar sobre isso, sem teorias difíceis, sem clichês, apenas você, sua respiração e uma verdade que talvez você nunca tenha ouvido assim antes. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que Jung nos ensinou, não apenas com palavras, mas com a forma como ele olhava para a alma humana. E no final, você vai perceber que o verdadeiro poder mental não está em controlar tudo ao seu redor, mas em transformar o que acontece dentro de você. Então me acompanha até o fim? Prometo que essa conversa pode te marcar para sempre. Vamos começar com uma pergunta desconfortável. Você sabe o que, de fato, te desestabiliza? Porque muitas vezes achamos que estamos ficando irritados com a fila, com a demora, com a crítica do outro. Mas o que nos tira do eixo não é o mundo, é o que carregamos dentro. Jung acreditava que o mundo exterior é um reflexo do mundo interior. Ele dizia que tudo aquilo que nos perturba em outras pessoas aponta para algo não resolvido dentro de nós. Parece injusto, né? Mas faz sentido. Quando alguém te pressiona e você explode, talvez não seja apenas sobre aquela pessoa. Talvez seja sobre todas as vezes em que você foi pressionado na infância e não pôde se defender. Talvez seja sobre você se sentir invisível, não ouvido, não valorizado. E agora qualquer sinal de desrespeito ativa todo esse conteúdo emocional acumulado. Por isso, a pergunta não é como ser calmo sob pressão, mas sim, o que dentro de mim se sente ameaçado quando a pressão chega? Essa mudança de pergunta muda tudo. A maioria das pessoas acredita que ter controle mental significa controlar o ambiente, evitar conflitos, prever problemas, organizar tudo de forma impecável para que nada saia do esperado. Mas Jung nos ensinou o oposto. Ele dizia que o verdadeiro controle mental nasce da aceitação do incontrolável. Você nunca vai conseguir controlar o humor do outro, nem as palavras que as pessoas dizem, nem os imprevistos da vida. O que você pode e deve controlar é como você responde a tudo isso. Mas essa resposta não é automática. Ela precisa ser construída. E construir essa resposta é como fortalecer um músculo. Exige treino, repetição e consciência. Em momentos de pressão, 2 vozes costumam surgir na nossa mente. Uma é instintiva, impulsiva, crítica. A outra é mais sábia, observadora, silenciosa. A primeira é o ego ferido, querendo se defender. A segunda é o eu mais profundo, aquele que Jung chamava de self, o centro organizador da psique, onde mora sua essência mais íntegra. Sabe quando você pensa, eu devia ter ficado quieto? Ou, por que eu me exaltei tanto por tão pouco? É porque depois que o ego grita, o self sussurra. Mas o que aconteceria se você aprendesse a ouvir o self antes que o ego reagisse? Isso é possível. E é isso que vamos explorar mais adiante. Imagine a sua mente como um copo cheio de água. Agora pense que cada emoção reprimida, cada pensamento não resolvido, cada trauma esquecido, é uma gota a mais nesse copo. O problema não é a gota que faz o copo transbordar,
é o quanto ele já estava cheio antes. A pressão que você sente nos dias difíceis, nos conflitos, nas situações limite, é apenas a gota final. Por isso, se você quer ser calmo sob pressão, precisa esvaziar esse copo aos poucos. Esvaziar com consciência, com acolhimento, com verdade. Você já reparou como seu corpo reage antes da sua mente? Seu coração acelera, suas mãos suam, sua respiração muda. O corpo sempre avisa quando algo está fora do equilíbrio. Mas estamos tão desconectados de nós mesmos que não ouvimos. Jung acreditava que o corpo e a mente não são coisas separadas. Tudo está interligado. Por isso, uma das chaves para manter o controle sob pressão é aprender a ouvir os sinais físicos da sua emoção. Antes do colapso mental vem o grito silencioso do corpo. E quando você aprende a perceber esses sinais, você consegue agir antes da explosão. Quem controla sua mente não é quem fala mais, é quem sabe silenciar. Carl Jung valorizava o silêncio interior. Ele entendia que a verdadeira sabedoria não mora na agitação da mente, mas na quietude do ser. Silenciar não é se calar por fora. É saber o momento de não se deixar arrastar por dentro. E quanto mais você treina esse estado, mais forte ele se torna. O silêncio vira proteção, presença, domínio próprio. Carl Jung dizia algo que à primeira vista pode soar desconfortável. A pressão não cria o que somos, ela apenas revela. Sabe aquele momento em que tudo parece sair do controle? Quando a pessoa fala algo que te fere, o problema explode no meio do dia e você sente vontade de sumir. Aquela reação, aquela irritação, aquele choro contido ou aquela explosão emocional não foi criada pelo momento. Ela estava guardada, ela já morava em você. E aqui está uma das verdades mais difíceis e libertadoras de aceitar. A pressão não é o inimigo, ela é o espelho. Ela mostra exatamente onde ainda existe dor não acolhida, raiva não processada, tristeza abafada. E quando você percebe isso, em vez de se sentir vítima da situação, você começa a entender o que precisa ser curado dentro de você. É por isso que pessoas que parecem calmas não são frias. São pessoas que fizeram o trabalho interno. Elas se conhecem. Elas já mergulharam no escuro da própria alma. Jung foi o pioneiro na ideia da sombra, e uma das frases mais impactantes dele sobre isso é: a sombra é tudo aquilo que você não quer ser, mas é. Toda vez que estamos sob pressão, essa sombra tenta sair. A raiva que negamos, o orgulho que escondemos, a insegurança que mascaramos com sorrisos, tudo isso aparece. Mas aqui está o ponto-chave. Quando você reconhece a sua sombra, ela para de te controlar. Sim, reconhecer a sombra dói, mas ignorá-la dói muito mais, porque você vive refém de reações que nem entende. Quando você se torna íntimo da sua sombra, ela se transforma em força. Você se torna inteiro. E uma pessoa inteira não é facilmente abalada. Ela pode sentir tudo. A pressão, o medo, a injustiça, mas ela responde com presença, não com desespero. Tem uma ideia equivocada por aí que diz que pessoas fortes não choram, não tremem, não se abalam. Mas Jung via isso como armadura, não como força real. Força de verdade é você estar no meio da dor e ainda assim manter o coração aberto. É não se tornar frio por dentro, mesmo vivendo um mundo que grita. A calma que buscamos sob pressão não é ausência de emoção, é presença de consciência. É você olhar para o caos e dizer: eu estou aqui. Eu não vou fugir de mim. Parece simples, mas é profundo, exige coragem. Exige um compromisso com a verdade interna, mesmo quando tudo ao redor quer te puxar para a superfície. Sabe aquele segundo antes de você responder algo em uma discussão? Aquele breve momento em que você sente a emoção vindo, mas ainda pode escolher. Esse segundo é onde mora a liberdade. Jung dizia que a consciência é o diferencial entre agir e reagir. Treinar a mente para usar esse segundo é um dos maiores poderes que você pode desenvolver. É uma pausa de ouro, uma respiração que salva, um silêncio que te protege. Na prática, essa pausa pode ser tão curta quanto um piscar de olhos. Mas ela muda tudo. Muitas vezes, ficamos agitados porque tentamos resistir ao que é.
A pressão chega e a primeira reação é: isso não deveria estar acontecendo. Eu não posso sentir isso agora. Não acredito que essa pessoa fez isso comigo de novo. Mas e se você começasse a aceitar que sim, está acontecendo? Não com resignação, mas com coragem. Aceitar não é aprovar. É reconhecer o que é real, para então transformar. A verdade acalma, porque ela tira você da fantasia de controle e te coloca no centro da presença. E a presença é o único lugar onde a calma é possível. Não adianta tentar ser calmo apenas quando o mundo está pegando fogo. O controle mental não nasce no calor do momento. Ele nasce no cotidiano. Na forma como você se trata, na maneira como você fala consigo mesmo, na atenção que você dá aos seus pensamentos e emoções. Você quer calma sob pressão? Então cultive o hábito de silenciar por dentro todos os dias, nem que seja por 5 minutos. Meditação, respiração consciente, escrever o que sente, observar sem julgar. Tudo isso é treino. É carinho com a sua mente. É o espaço onde o caos não entra porque encontra você presente. Outro ponto essencial que Jung nos ajudou a entender. Você pensa, mas você não é os seus pensamentos. Você sente, mas você não é suas emoções. Quando está sob pressão, sua mente pode dizer coisas como: você é um fracasso, você não vai dar conta, você precisa reagir agora. Mas você pode se afastar um pouco desses pensamentos e apenas observar. Como se dissesse: olha só, minha mente está tentando me proteger com medo. E não, essa é a minha verdade. Esse espaço entre você e o pensamento, esse espaço é liberdade. Não existe controle mental verdadeiro sem autoconhecimento. Você só consegue manter a calma quando conhece o terreno onde pisa, dentro de si. Quando você entende os seus gatilhos, os seus traumas, suas feridas, você não se assusta tanto quando eles aparecem. Jung dizia que o autoconhecimento é como acender a luz num quarto escuro. Você não elimina os móveis, mas para de tropeçar neles. Quanto mais você se conhece, menos você reage. E mais você responde. Com consciência, com amor, com firmeza. Você já percebeu como seu corpo reage antes mesmo da sua mente entender o que está acontecendo? O coração acelera, o peito aperta, os músculos enrijecem. Você respira curto, quase como se o ar estivesse sendo racionado. Jung nos lembrava que não existe separação real entre mente e corpo. Aquilo que você nega emocionalmente, o corpo sente fisicamente. Por isso, controlar a mente começa por escutar o corpo. A prática: toda vez que você estiver sob pressão, pare por um momento e se pergunte: onde meu corpo está carregando essa tensão? Então leve sua atenção para esse lugar. Respire fundo ali. Não tente mudar. Só perceba. Essa pequena ação muda o estado interno. E você passa de refém da emoção para observador dela. Uma das maiores ilusões é acreditar que, ao buscar calma, você precisa eliminar a pressão externa. Mas a verdade é que você não tem controle sobre o que o mundo te joga. O que você pode e deve transformar é o sentido que você dá ao que acontece. Carl Jung dizia: as situações externas só têm poder sobre nós quando dialogam com algo não resolvido dentro. Então pergunte-se: por que isso me afeta tanto? O que isso está tocando em mim? De onde vem essa dor? É mesmo sobre o agora? Ou é antigo? Essa investigação tira você do ciclo reativo e te coloca num lugar de sabedoria emocional. Imagine viver com alguém que te julga o tempo todo, que repete: você é fraco, você não consegue, você sempre estraga tudo. Como você se sentiria? Agora entenda, essa é a conversa que muitos de nós têm com nós mesmos, em silêncio. E então queremos ser calmos? Serenidade nasce de segurança interna, e isso começa com a forma como você se trata. Carl Jung nos convidava a construir uma relação consigo mesmo baseada em autocompaixão, porque você só é capaz de se manter centrado quando a voz que te acompanha internamente é de compreensão. Então, ao se ver sob pressão, pratique isso. Fale consigo como falaria com uma criança assustada, com amor, com firmeza, com respeito. Essa linguagem interna reconstrói a mente.
e te devolve a calma que você merece sentir. Inspirando-se nos conceitos de Jung, podemos entender o controle mental como um processo de 3 camadas. 1. Observação. Antes de reagir, observe. Observe seus pensamentos. Observe seus sentimentos. Não entre na briga interna. Veja de fora. 2. Integração. Reconheça que aquilo que surge não é errado. A raiva, o medo, a frustração. Todos têm um motivo para estarem ali. Acolher não é concordar, é entender de onde vem. 3. Resposta consciente. Depois que você sentiu e acolheu, você escolhe o que fazer com aquilo. Responder com consciência é o ápice do controle mental. Não é reprimir, é redirecionar. Esses 3 passos, quando praticados, transformam o jeito como você lida com o mundo. E, principalmente, com você mesmo. Aqui está uma das grandes verdades que Jung trouxe e que muitos evitam encarar. Ninguém tem o poder de te desestabilizar, a menos que você entregue esse poder. Isso não é culpa, é responsabilidade. Você não escolheu suas feridas, mas pode escolher o que faz com elas a partir de agora. Quando você começa a curar essas partes, quando você olha de frente para seus próprios monstros, eles perdem o poder de te controlar nas horas mais difíceis. A verdadeira calma não é ausência de dor, é maturidade emocional para não despejar essa dor nos outros e nem em si mesmo. Em momentos de pressão, se você conseguir fazer essas 5 perguntas simples, você começa a recuperar o controle. O que exatamente estou sentindo agora? Nomear a emoção é o primeiro passo para desacelerar. Essa emoção tem a ver só com o agora, ou está ligada a algo mais antigo. Separar o presente do passado evita reações desproporcionais. O que meu corpo está me dizendo? Seu corpo sabe, escute. O que eu preciso nesse momento? Nem sempre é resolver o problema. Às vezes é respirar, se afastar, se acolher. O que uma versão mais amorosa e consciente de mim faria agora? Esse exercício traz clareza e responsabilidade. Tira você da reação e te leva à resposta. Se você memorizar essas 5 perguntas, você terá uma bússola emocional para os momentos de tempestade. No fim das contas, não é o problema em si que define o impacto em sua mente. É o nível de consciência com o qual você enfrenta esse problema. Carl Jung via a consciência como uma expansão. Quanto mais você se conhece, mais espaço interno você tem para conter as emoções, sem ser arrastado por elas. Pessoas conscientes não são perfeitas, mas elas sabem se observar, se cuidar, se acolher e, principalmente, não se abandonam no momento em que mais precisam de si. A pressão vai continuar existindo. O mundo não vai parar de testar seus limites, mas você pode mudar a forma como atravessa tudo isso. Você pode ser o centro da sua própria paz. Imagine uma xícara de chá. Você segura ela firme nas mãos. Está quente, mas confortável. De repente, alguém esbarra em você. O chá derrama. Agora, pense. Por que o chá caiu? A maioria diria porque a pessoa me empurrou. Mas a verdade é, o chá caiu, porque era isso que estava dentro da xícara. Se fosse café, teria derramado café. Se fosse veneno, teria derramado veneno. Se fosse água pura, teria sido isso. A pressão externa só revela o que há dentro. A pergunta que você deve se fazer é: o que estou carregando dentro de mim? Porque é isso que vai sair quando a vida te apertar. Lembra das perguntas lá do começo? Por que você explode quando sente que perdeu o controle? Por que certas pessoas conseguem manter a calma enquanto você desmorona por dentro? O que te impede de ser firme por dentro, mesmo quando tudo parece prestes a cair por fora? Agora você entende. Você explode. Porque há partes dentro de você que ainda estão esperando ser ouvidas. Outros parecem calmos, porque já construíram o silêncio dentro. E o que te impede de ser firme não é o mundo. É o tanto de você que ainda não se reconheceu com amor. Mas a boa notícia, você está mudando isso agora. Cada palavra que ouviu aqui, cada respiração mais lenta, cada pequeno insight que surgiu enquanto ouvia, tudo isso está reprogramando algo em você. Você está aprendendo a ser inteiro, está aprendendo a se observar sem se julgar.
Está descobrindo que sua força mora no silêncio que você consegue criar, mesmo quando o mundo grita. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando e saindo. Sim, agora. Fecha os olhos por um instante, se puder. Você está aqui. Você é presença. Você tem um mundo interno que está aprendendo a ser lar. E não guerra. A pressão vai voltar. Mas dessa vez, você não vai fugir. Você vai se acolher. Você não é mais o mesmo que começou esse vídeo. Você é alguém que sabe. A verdadeira calma não é a ausência de caos. É a coragem de permanecer inteiro dentro dele. Se isso tocou você de alguma forma, se em algum momento esse conteúdo te fez respirar mais fundo, te deu clareza, ou só te fez companhia em um dia difícil, então, não vá embora sem deixar algo em troca. Comente aqui embaixo o que mais te tocou. Compartilhe essa mensagem com alguém que vive sob pressão e precisa ser lembrado de quem realmente é. E claro, inscreva-se, porque a gente ainda vai conversar muito. E eu quero estar com você nos seus momentos de silêncio, nos seus dias de tempestade e, principalmente, nos seus processos de renascimento. Lembre-se, você não está só, e você pode ser muito mais forte, calmo e livre do que imagina. Nos vemos no próximo vídeo, com carinho e consciência de mim para você.